A vida cristã é composta por duas partes. A primeira delas é a prática do cristianismo, que envolve a vida que é vivida para a glória de Deus. A vida que é vivida para a glória de Deus nesse cenário de queda. Quer dizer, que implica, entre outras coisas, na necessidade do cristão viver o cristianismo num mundo que é avesso ao cristianismo. Isso não é fácil. Por isso nós precisamos atentar para a outra parte da vida cristã, que é o preparo para a prática do cristianismo. Muitas vezes a igreja é eficaz em apresentar para o membro de uma comunidade cristã qualquer o que ele deve fazer como cristão, como que ele deve viver a vida cristã. Mas muitas vezes a igreja não dá subsídio ao cristão para que este possa praticar o cristianismo. Ora, nós vemos isso, por exemplo, nas práticas esportivas. Há a competição propriamente dita, mas todo um preparo de bastidor que é de fundamental importância para que o atleta seja bem sucedido na competição. O cristianismo não foge a essa regra. Ele exige de nós esse preparo, vamos assim chamar, de bastidor para que a vida cristã seja vivida. Nesse sentido, vale a pena enfatizar o fato de que ninguém consegue viver a vida cristã sem disciplina de vida. E o que envolve, então, essa disciplina de vida sem a qual ninguém vive a vida cristã na sua plenitude? Há algumas coisas que, em geral, têm feito parte da tradição de espiritualidade cristã que encontramos na vida dos maiores santos de Deus, daqueles a quem Deus, de uma forma toda especial, usou na história. É muito interessante nós observarmos como que há características das biografias dos servos de Deus que são comuns às mais diferentes tradições da autêntica espiritualidade cristã. Por exemplo, nós sabemos que esses homens separavam tempo para estarem na presença de Deus em solitude orando. Então aí está um elemento fundamental para que o cristão adquira fôlego para viver o cristianismo, que é uma vida de oração. Não apenas uma vida de oração caracterizada pela decisão de separar momentos para que em solitude a face de Deus seja buscada, como também a prática contínua da presença de Deus, como muito bem enfatizou o famoso servo de Deus chamado Brother Lawrence, que enfatizava a necessidade de nós mantermos uma vida de comunhão com Deus. Um outro elemento fundamental para o preparo para a vida cristã é a leitura regular das Sagradas Escrituras. Eu tenho para mim que um dos exercícios espirituais mais deliciosos é a leitura da Bíblia em espírito de oração. Quer dizer, a leitura da Bíblia que é feita de uma tal maneira que a própria Bíblia sugere o conteúdo da oração. Isso funciona da seguinte forma: lá está você lendo a Bíblia e de repente um versículo, uma frase ou uma palavra salta do texto, atinge o seu coração e ali você faz uma pausa para, com base na verdade revelada, apresentar uma súplica a Deus. Vale a pena também nós lembrarmos a todos a necessidade do silêncio, a necessidade de separarmos tempo para estarmos a sós com Deus, a participação também nas assembleias santas e solenes, quer dizer, no culto público, a decisão humilde de parar regularmente para ouvir o pregador da verdade, a comunhão cristã ou a participação na ceia do Senhor é um outro elemento de fundamental importância para a solidificação da nossa vida espiritual. Eu ainda incluiria a prática da meditação cristã, quer dizer, aquele exercício doce de ruminar a verdade, de separar tempo para permitir que a palavra de Deus se torne nossa, se faça carne. Vale a pena também lembrar a todos a importância dos votos espirituais, de estabelecermos metas
para o nosso dia a dia, que envolvem, por exemplo, a decisão de nos abstermos daquelas coisas que estão nos trazendo prejuízo à vida cristã, à nossa vida espiritual. Poderíamos também mencionar a comunhão cristã, o exercício humilde de procurar alguém para abrir o coração, para falar das fraquezas, das tentações, dos sonhos, das lutas, das vitórias, das derrotas. O que eu gostaria que você soubesse é que não basta você saber o que deve fazer. A Bíblia também lhe dá subsídio para que você saiba como viabilizar a vida cristã. Então, essas práticas, acerca das quais acabei de falar, fazem parte da biografia dos grandes servos e servas de Deus. Estes viviam uma vida caracterizada pela prática regular dessas disciplinas espirituais. Em suma, não se vive a vida cristã sem disciplina, sem a decisão de se separar tempo para fortalecer a alma a fim de que o cristianismo seja vivido na sua plenitude. Os irmãos puritanos do passado costumavam dizer: separe tempo para ser santo.